Olá, coisa querida da minha vida! Sou a professora Adriane Faldi, sou professora de Direito Constitucional e eu tô aqui para fazer uma análise com você do edital da Guarda Municipal de Petrolina, tá? Um edital muito grande de Direito Constitucional e que merece uma atenção especial, porque se você começar aí se matar querendo estudar todo ele, você vai ter problemas para conseguir fechar todo o edital nessa sua preparação. Eu sei que muitos de vocês já estavam estudando há um bom tempo antes, mas o edital ele é realmente significativo. Então, por isso que eu quero fazer com você é destacar aqui os principais pontos do edital, falando um pouquinho a respeito de cada um desses tópicos, colocando os principais artigos que você não pode deixar de ler para você poder realizar uma excelente prova. Beleza? Então, olha ali comigo, o edital está na sua tela. Então, Guarda Municipal de Petrolina, banca IDIB. Um pouquinho a respeito da banca. A banca é uma banca que não é tão conhecida, né? Essa banca ela tem como característica poucas questões, a gente não tem quase referência dela, mas ela realiza questões de forma mais literal, tá? Então o que se espera numa questão de direito constitucional sejam questões objetivas, questões simples, sem grandes aprofundamentos, do tipo doutrina, jurisprudência. É bom que você saiba, né? Especialmente jurisprudências voltadas para a sua atividade, mas não é a pegada, não é o forte dessa banca a questão da jurisprudência, tá? Então vamos lá para o cargo. O cargo é da Guarda Municipal e o edital vem noções de direito constitucional, mas confesso para você que de noções não tem absolutamente nada, né? É tudo aqui a respeito de direito constitucional. Então o primeiro tópico é Constituição da República, princípios fundamentais. Aqui ele quer aqueles dispositivos lá do artigo 1º ao 4º da Constituição. Então comigo aqui na tela, comigo aqui. Quando a gente fala os princípios fundamentais, eu tenho os fundamentos, os objetivos, os princípios nas relações internacionais. O que a sua banca vai fazer com certeza é pegar um dos fundamentos do artigo 1º, trocar por um dos objetivos do artigo 3º, ou vai pegar um dos objetivos do artigo 3º e vai falar que é um dos princípios nas relações internacionais do artigo 4º da Constituição. Para isso a gente tem mnemônicas, que a gente fala no nosso curso regular, a gente tem muitas dicas para você conseguir memorizar e não confundir o que é fundamento, o que é objetivo e o que é princípio nas relações internacionais, tá? Vai lá para o próximo tópico. 1.2. Poderes constituintes originário, derivado e decorrente. Aqui eu não imaginava um tópico como esse para uma prova de guarda municipal, tá? Isso aí não vem nem na PF, não vem na PRF, não vem nas provas de PM, dificilmente vem inclusive nas provas de tribunais, pra você ter uma ideia, né? Por isso o edital bem significativo mesmo. Poder constituinte tem a ver com quem cria a Constituição. Então, poder constituinte originário é aquele indivíduo, aquele que no caso é a Assembleia Nacional Constituinte, que cria uma nova Constituição. Poder constituinte originário tem várias características, o que provavelmente a banca vai cobrar, se vier um tópico como esse, serão as características do poder constituinte originário ou as características do poder constituinte derivado, tá? Então ela vai fazer uma diferença entre o originário e o poder constituinte derivado com as suas características. Esse certamente vai ser o foco da questão. Vai lá para o próximo tópico. 2. Aplicabilidade das normas constitucionais. Normas de eficácia plena, contida e limitada. Aqui, e normas programáticas, né? Esses dois tópicos você tem que analisar em conjunto. Esse, juntamente com esse. Funciona assim, ó. A Constituição, ela vai dizer lá no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata. Então ela diz assim, todos os direitos fundamentais têm aplicação imediata, mas existe uma classificação doutrinária a respeito da aplicabilidade das normas constitucionais, ou seja, se elas produzem ou não efeitos na nossa realidade social. E a doutrina classifica então essas normas em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Uma espécie de normas de eficácia limitada são as chamadas normas programáticas. Então ela vai pegar, por exemplo, uma norma constitucional e vai dizer, essa é uma norma de eficácia plena, e você tem que saber se de fato ela é uma norma de eficácia plena ou se ela é uma norma de eficácia contida. Na minha opinião, de todo o edital, esses dois tópicos aqui, tanto poder constituinte quanto aplicabilidade, é a parte mais teórica. Aqui não tem texto da Constituição para você se embasar. Aqui você realmente tem que dominar o conteúdo, tá? Na minha opinião, os dois pontos mais difíceis aqui do edital. Vai lá para o próximo. 3. Direitos e garantias fundamentais. Quando ele fala de direitos e garantias fundamentais, ele traz todos os direitos e garantias fundamentais, desde o artigo 5º ao artigo 17. Então, vou fazer um recorte aqui, ó, do artigo 5º ao artigo 17. Aqui comigo.
A Constituição, no segundo título do seu texto, ela fala dos direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais, eles se dividem em 5 grupos. Direitos e deveres individuais e coletivos, são aqueles do artigo 5º. Certeza uma questão do artigo 5º na sua prova, tá? Então, se você fosse apostar em um artigo que você não pode deixar de ler, é o artigo 5º da Constituição. Direitos sociais, eu tenho do 6º ao 11 da Constituição Federal. Direitos de nacionalidade, 12 e 13 da Constituição. Direitos políticos, 14 ao 16, e partidos políticos no artigo 17. Todos esses aqui, todo esse grupo, forma o que nós chamamos de direitos e garantias fundamentais. Esse grupo, sem dúvida nenhuma, em qualquer edital de qualquer concurso público no Brasil inteiro, é o grupo mais importante de direito constitucional. É aquele grupo que você tem que dominar para fazer uma boa prova, tá? Então esse, 5º ao 17, sem dúvida é bem importante. Vou inclusive grifar ele aqui, né, para você não esquecer que isso aqui de fato é bem importante, tá? Até partidos políticos, 5º ao 17. Aí ele vai falar em remédios constitucionais, eu vou estender até o grifo para ele também. Remédios constitucionais, explico aqui, são ações constitucionais que visam assegurar direitos e estão previstos no artigo 5º da Constituição. Então, se você estudar o artigo 5º, você já está estudando remédios constitucionais. Os remédios constitucionais são o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção coletivo e a ação popular. Todos esses remédios, como eu disse, estão previstos no artigo 5º da Constituição. Então, se você ler o artigo 5º, você já vai estar estudando a parte de remédios constitucionais, tá? Bem importante esse tópico, inclusive. Vou grifar até aqui para ficar bem certinho. Aí vai lá para a organização do Estado. Quando falamos em organização política administrativa do Estado, ele começa no artigo 18. Tá? Artigo 18 da Constituição e vai até o artigo 33. Por isso é bem importante essa análise, porque muitas vezes você não sabe até onde ir no teu estudo na hora de você fazer a leitura da Constituição. A partir do artigo 34 da Constituição, você tem um tópico chamado intervenção federal. Você não precisa estudar, porque esse tópico não está no seu edital. Então, essa parte de organização do Estado, você vai estudar do artigo 18 até o artigo 33, que é quando trata de territórios, tá? Você vai fazer esse recorte no seu material aí. Então, beleza. Aqui cai sim aquela parte de competências, tá? Então, vai vir assim, compete à União legislar sobre não sei o quê, e é uma competência dos estados. Compete aos municípios legislar sobre não sei o que lá, e é uma competência da União, tá? Em provas de guarda, a tendência é que caia algumas coisas envolvendo municípios, tá? Então, se você quiser dar uma atenção aqui à atribuição dos municípios, ou seja, ao artigo 30 da Constituição, é uma dica. Ponto 5, administração pública, 37 ao 41. Aqui é a base da administração pública. Aqui é do artigo 37 ao 41 da Constituição. Também um tema muito batido, sempre tema certo de prova, tá? Não pode ir fazer prova sem dominar o artigo 37 ao 41, tá? Aí vem para a parte de poderes. Eu vou até mudar a cor da caneta aqui, porque é como se fosse um edital até aqui, e daqui para cá é um edital mais pesado. Não mais pesado de mais difícil, mas um edital não tão comum. A parte de poder executivo, esse aqui é bem tranquilo, tá? Acho que dos poderes é o mais fácil. E o que ele fez foi um recorte muito específico. Ele quer poder executivo, a parte de atribuições e responsabilidades do presidente. Ou seja, apenas o artigo 84 ao 86. Tá? Então você não precisa saber aquela parte do 87 de ministro de Estado, aquela parte de processo eleitoral, é o artigo 84 ou 86. E se eu fosse dar uma dica para você, eu iria no artigo 84, tá? O artigo 84 é figurinha carimbada de prova. Então eu vou até depois esquematizar os artigos certinho do lado para você, tá? Mas só para você ir anotando aí. Aí vem poder legislativo. Cara, aqui não me pergunte por que os caras fizeram isso, mas é tudo de poder legislativo. Tudo. Aqui vai do artigo 44 até o artigo 75 da Constituição, tá? Então é bastante coisa. Se você nunca estudou poder legislativo, né, e tem medo, não vai conseguir bater todo o edital, eu diria para você estudar a parte de CPI, que é a parte de comissões parlamentares de inquérito, e a parte de estrutura e atribuições. Especificamente lá os artigos 49,
51 e 52. 49 vai falar das atribuições do Congresso Nacional, 51 das atribuições da Câmara e 52 das atribuições do Senado. É claro que o ideal, né, Teté, o mundo perfeito é que você trabalhe todos os artigos, porque pode cair tudo. Mas assim, considerando que às vezes a gente vai ter que dar uma preferência para algum dos tópicos que o edital é muito grande, eu daria uma ênfase nesses que eu destaquei. Poder Judiciário. Poder Judiciário aqui, ó, vai do artigo 92 até o final, até o 126, tá? Só que aqui comigo, eu de você não ia ficar me preocupando, por exemplo, com tribunais dos estados, Tribunal do Trabalho, tribunais eleitorais, apesar de estar no seu edital. O que você deve estudar com certeza absoluta? Que assim, a chance de cair é gigante considerando esse tópico do seu edital. Vou anotar para você aqui, ó. É o artigo 93, tá? O artigo 93, ele fala das disposições gerais. Então, o artigo 93, ele cai muito em prova, tá? Então, eu apostaria no artigo 103 e no artigo 103B. O artigo 103B fala do CNJ. E pode ver que o edital foi expresso ao falar do CNJ. Então, assim, uma aposta nossa, né, uma aposta minha aqui particular, considerando o que já vem sendo cobrado e considerando a extensão desse edital, né, considerando o teu tempo aí também. Aí vai para o próximo lá. Funções essenciais à Justiça. Quando a gente fala em funções essenciais à Justiça, eu estou falando de Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública. Aqui começa no artigo 127 e vai até o artigo 135, tá? Aqui não tenho nem muito o que eu te recortar, porque pode cair qualquer coisa, mas eu daria um destaque para o artigo 127, que é o que trata do Ministério Público. Esse último tópico é a certeza, na verdade, é a certeza de prova. Defesa do Estado das instituições democráticas. Aqui, ó, vou fazer até uma observação. Aqui você vai do artigo 136 até o artigo 144, tá? Que vai falar do Estado de Defesa, Estado de Sítio, das Forças Armadas e da parte de segurança pública. É claro que se você tivesse que chutar um desses artigos para estudar muito, você vai dar destaque para o artigo 144, que é o artigo da Constituição que trata especificamente da Guarda Municipal, tá? Os outros, Estado de Defesa, Estado de Sítio, pode cair? Pode, porque está no teu edital, mas é muito mais provável que caia alguma coisa envolvendo a atribuição da Guarda, ou seja, nesse artigo 144, tá? Então, eu espero que eu tenha ajudado aqui, destacando, eu separei até algumas questões que eu vou deixar no material para vocês de referência, para vocês realizarem algumas questões envolvendo os tópicos que a gente, né, destacou ali. Eu separei alguns de direitos individuais, até porque eu sei que dá dificuldade de encontrar questões da banca, então eu vou deixar para você essas questõezinhas aí com as dicas que eu falei, tá? Só fazer então um resumo aqui dos artigos. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Um resumo então dos artigos para você, para não ficar confuso, ó, para você que está pegando aí, ó. Do ponto 1, o artigo 1º ao 4º da Constituição. Opa, volta para cá. Do tópico 2, que é a parte da aplicabilidade, não tem artigo. Aqui é totalmente doutrinário. Do ponto 3, que é a dos direitos fundamentais, você vai do 5º ao 17. O tópico 4, que é a organização político-administrativa, você vai do artigo 18 ao 33. Do tópico 5, a administração pública, você vai do 37 ao 41. O tópico 6, que é poder executivo, você vai do artigo 84 ao artigo 86. E eu continuo daí na outra tela. O tópico 7, vou pôr aqui na parte de trás mesmo. O tópico 7, deixa eu ver aqui, que é poder legislativo. Você vai do artigo 44, deixa eu ver até que parte que diz o edital, vai até processo, tudo, né? Você vai até o 75. O tópico 8 trabalha poder judiciário. Aí é que você vai do 92 ao 126. 92 ao 126.
É claro que eu dei ênfase para os principais, tá? Eu vou continuar aqui embaixo, vai ficar meio confuso ali, mas fica mais fácil depois para você dar um print. Do tópico 9, ele vai falar de funções essenciais à justiça. Ali a gente vai do 127 ao 135. 127 ao 135. E o tópico 10, olha o tamanho desse edital, gente, é muito grande. Vai do 136 ao 144. 136 ao 144, ok? Esses são os artigos que estão no seu edital, a leitura deles é indispensável, mas claro, se você tiver que dar uma ênfase, não deixe de dar ênfase nos artigos que eu destaquei para você, ok? Espero muito ter gostado dessa análise, fica com Deus e até a próxima.